Olá, gente, tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu sou a missionária Miriam, tenho mais de 40 anos de evangelho. Deus me chamou nesse ministério como missionária, também intercessora, e Deus me colocou também para evangelizar. E eu abri esse canal aqui para que a gente possa também fazer estudo da palavra. Desde já eu quero pedir a vocês para se inscrever no meu canal, deixe um like, curte os vídeos e compartilhe com seus amigos, conhecidos, para que mais pessoas possam ter acesso ao estudo da palavra aqui no meu canal. Hoje nós vamos começar um estudo que tem por título Quem é Deus? Eu fiz uma apostila de 6 capítulos e hoje nós vamos dar a introdução. Quem é Deus para você? Você já analisou de onde Deus veio, como Ele trabalha, quem verdadeiramente Ele é? Então nós vamos entrar nessa área aí. Deus, Ele é um ser trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, Ele é Trindade, mas Ele é 3C distintivo, porém que trabalha em perfeita unidade. Trabalha num só pensamento, num só objetivo e tomam a mesma decisão em conjunto. Também Deus, como Pai, Ele é absoluto, é o Criador, é também o soberano. E como Filho, Ele é Deus encarnado, absoluto e também soberano. Deus, quando o Filho dele desceu na terra e foi enviado para morrer na cruz do Calvário por nós, então Ele encarnou para cumprir esse processo de resgate à humanidade e para que eu e você tivesse o privilégio, a honra de ser perdoado por Ele e também de nos reaproximarmos dele. Então Deus, como Pai, Ele criou todas as coisas junto com seu Filho. Deus, como Filho, Ele encarnou e morreu na cruz do Calvário por nós. E também Deus, como Espírito Santo, Ele é um ser que converte o homem do pecado e consola e é também intercessor. Então Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Trindade, unidade perfeita. Esse é Deus. A Bíblia fala lá em Êxodo também sobre a identidade de Deus. Êxodo capítulo 3, versículo 14, o próprio Deus, Ele revelou a sua identidade para Moisés, quando Moisés perguntou a ele: como é que eu vou falar da tua pessoa quando eu for falar para Israel que o Senhor me enviou para resgatá-lo daquela escravidão? Então Deus falou para ele que dissesse para o povo que eu sou o que sou. Por que Deus se denominou com esse nome? Eu sou o que sou. Porque Ele é o começo de tudo. Ele é o meio de tudo. E Ele é a consumação de tudo. Então Ele quis fazer com que nós entendêssemos que Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele é a paz, Ele é o princípio, Ele é a continuidade, Ele é tudo. Por isso que Ele disse, eu sou. É como se Ele quisesse dizer para Moisés, eu sou a natureza, eu sou o universo, eu sou o poder, eu sou o domínio absoluto sobre tudo, sobre todos e sobre a humanidade. Ele também, no livro de Isaías, capítulo 43, o versículo 11, 12 e 13, ele fala também sobre a identidade dele. No versículo 13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou.
e Deus nenhum houve antes de mim. E operando eu, quem impedirá? E ele também disse: ninguém pode livrar alguém das mãos dele. Lá no versículo 12, ele diz que ele mesmo evangelizou, ele mesmo salvou, ele mesmo criou. E nenhum outro Deus houve e nenhum outro Deus haverá antes e nem depois dele. Está em Isaías capítulo 11, versículo 12, Isaías capítulo 13, versículo 12, 11 e o 13. Então podemos entender que Deus, ele não tem pai. Deus, ele não tem quem fez ele. Ele surgiu. Ele é a própria força. E nunca existiu outro ser maior e nem menor que ele. Ele não tem linhagem. Vamos corrigir aqui na Bíblia, para a gente entender direitinho, que Deus, ele é absoluto em tudo que ele faz. Aqui em Isaías, capítulo 53, ele diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Aleluias. Ele diz aqui também, para a gente corrigir direitinho, no capítulo 43, ele diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, Israel: não temas, eu te remi e chamei-te pelo o teu nome. E ele diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão, quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama nenhuma arderá em ti. No versículo 10, ele diz: vós sois minha testemunha, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que sabais e creais e entendais que eu sou mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, eu salvei, fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minha testemunha, diz o Senhor, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Veja que ele é tremendo, absoluto, poderoso, onipotente, onisciente, e não tem quem o fez. Ele surgiu e ele é Pai, Filho e Espírito Santo, que trabalha em perfeita unidade. E para fechar aqui essa introdução de quem é Deus, nós vamos também para Apocalipse. O livro de Apocalipse retrata sobre a identidade de Deus. Então vamos aqui para a gente fechar essa introdução. Glória a Deus. Apocalipse fala também sobre o poder, a autonomia dele e tudo que ele fez e é capaz de fazer. Glória a Deus. Aqui em Apocalipse, ele fala que ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Glória a Deus. Aqui ele diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Então ninguém pode intervir nas suas decisões, ninguém pode dizer o que ele faz e ninguém pode ser maior que ele, porque ele é, sempre foi e sempre será absoluto. Aqui também
lembrei-me em Isaías capítulo 9, fala também sobre a identidade dele como filho. Quem é Jesus? Por que que Deus encarnou e habitou entre nós? Então vamos verificar aqui também para nós fecharmos essa introdução, e o próximo vídeo nós vamos falar mais sobre esse Deus Trino, esse Deus poderoso que pode tudo e todas as coisas. Isaías capítulo 9. Vamos verificar aqui. Glória a Deus. Isaías capítulo 9 fala sobre Jesus. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entebrenecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão. Porque o povo que andava em treva viu uma grande luz, e sobre o que habitava na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Isso aqui foi na vinda, ou seja, no nascimento de Jesus. E olha o efeito aqui, o versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz. Glória a Deus. Veja aqui como Deus, ele é soberano absoluto. Como filho, ele também é conselheiro. Ele é príncipe da paz, Deus forte absoluto. E como Espírito Santo, ele também é absoluto, pois tem o poder de converter o ser humano, consolar, guiá-lo e conduzir ao céu. No próximo vídeo, vamos falar mais sobre isso. Deus abençoe a todos. Fique em paz. Um abraço para todos vocês.